Toda sociedade precisa de um conjunto de regras para organizar sua economia, né? Mas a grande questão é como equilibrar a liberdade do mercado com a necessidade de justiça social. É uma corda bamba. E hoje a gente vai mergulhar na resposta bem particular que o Brasil deu para isso, lá na nossa Constituição. Então vamos direto ao ponto. A questão fundamental para qualquer lugar do mundo é essa: quem manda na economia? A gente deixa tudo por conta do mercado, naquela dança de oferta e demanda? Ou o Estado assume o controle com um planejamento mais firme? Ou, quem sabe, um caminho no meio do caminho? E tudo isso começa com um problema que é a base de toda a economia, a tal da escassez. Pensa bem, os nossos desejos, o que a gente quer consumir, são basicamente infinitos. Mas os recursos para produzir tudo isso, bom, eles são bem limitados. Mão de obra, matéria-prima, dinheiro, tudo tem um limite. E é justamente essa tensão, esse cabo de guerra, que obriga qualquer sociedade a fazer escolhas bem difíceis sobre o que fazer com o que tem. E essas escolhas todas, no fundo, se resumem a 4 perguntas que não querem calar. Primeiro, o que a gente vai produzir? Vão ser mais carros ou mais hospitais? Segundo, como vamos produzir? Usando mais máquinas ou criando mais empregos? Terceiro, quanto vamos produzir? E a quarta, que talvez seja a pergunta de $1 milhão, para quem a gente vai produzir? A resposta que uma sociedade dá para essas perguntas, bom, é isso que define todo o sistema econômico dela. Ao longo da história, basicamente 2 grandes correntes de pensamento surgiram para tentar responder essas perguntas, cada uma num canto do ringue, digamos assim. De um lado, a gente tem o ideal liberal, que ficou famoso com Adam Smith, a ideia que é o famoso laissez-faire, que é tipo um deixa rolar. Acredita-se que o mercado, guiado por uma espécie de mão invisível, se ajusta sozinho da melhor forma possível, sem o governo precisar se meter. Já do outro lado, tem a visão de um Estado que bota a mão na massa, um Estado intervencionista. Aqui o governo atua como um regulador, usando gastos públicos e até controle de setores para direcionar a economia e consertar o que o mercado não consegue resolver sozinho. Tá, mas e aí? O que acontece quando essa tal mão invisível fica solta demais, sem ninguém para supervisionar? Pois é, a história já nos mostrou a resposta, e ela é bem clara. A liberdade total, sem nenhum tipo de limite, nem sempre leva ao paraíso do equilíbrio. Pelo contrário, muitas vezes o resultado é bem inesperado e complicado. A promessa era linda, né? Um campo de jogo totalmente nivelado. Todas as empresas, grandes e pequenas, teriam total liberdade para competir, para inovar, para crescer. Isso, na teoria, geraria uma competição super saudável que ia ser boa para todo mundo. Só que, na prática, o que aconteceu foi uma consequência que ninguém esperava. Uma corrida maluca pelo crescimento. E nessa corrida, claro, as empresas maiores e mais fortes acabaram engolindo as menores. O resultado? Uma concentração gigantesca de poder econômico e de grana na mão de pouca gente. E o resultado final disso tudo foi o que os economistas chamam de falhas de mercado. Ou seja, em vez daquela competição bonita que a gente imaginou, o que surgiu foram os monopólios e os oligopólios. Basicamente, poucas empresas dominando tudo, acabando com a concorrência de verdade, controlando os preços e muitas vezes matando a inovação. O sistema, sozinho, não deu conta de se consertar. E é exatamente aí, como uma resposta a essas falhas do liberalismo puro, que entra a solução que o Brasil encontrou: a nossa ordem econômica constitucional. É uma espécie de modelo híbrido, sabe? Que tenta encontrar um novo jeito de equilibrar as coisas. E aqui a gente chega no coração da coisa toda, o artigo 170 da nossa Constituição de 88. Preste atenção em como o texto é inteligente, ele não escolhe um lado. Ele coloca 2 pilares lado a lado: a valorização do trabalho humano e a livre iniciativa. E o objetivo final não é só o lucro ou o crescimento pelo crescimento. O objetivo é assegurar para todo mundo uma existência digna, sempre de acordo com a justiça social. É um mandato duplo, uma missão com 2 focos que precisam andar juntos. Tá, mas o que é essa tal de ordem econômica, na prática? Pensa nela como se fosse um manual de instruções da economia do país. É o conjunto de regras, que está lá na Constituição, que organiza o jogo econômico. E o mais importante, é o que dá a carta branca, a legitimidade para o Estado poder intervir quando for necessário. Beleza, mas como é que essa ideia de equilíbrio funciona no mundo real, no dia a dia? Bom, a Constituição não para por aí. Ela detalha essa ideia em vários princípios que servem como um guia para a economia brasileira. E aqui estão eles, os pilares que sustentam essa ideia. Dá uma olhada nessa lista.
É uma mistura e tanto, né? De um lado, a gente vê a defesa da propriedade privada e da livre concorrência, que são princípios bem liberais. Mas, logo em seguida, aparecem a função social da propriedade, a defesa do consumidor, defesa do meio ambiente, redução das desigualdades. É literalmente uma balança, tentando pesar e equilibrar valores que muitas vezes parecem opostos. Para ficar mais claro, vamos pegar um exemplo. O princípio da segurança nacional. Por que o Estado mantém um controle tão forte sobre recursos estratégicos como o petróleo? É exatamente por isso. A ideia é que ele é vital para o desenvolvimento e para a soberania do país. É estratégico demais para ficar totalmente por conta do mercado. Outro exemplo muito bom é o do relevante interesse coletivo. Pensa no saneamento básico. A gente tem empresas estatais cuidando de água e esgoto porque se entende que isso é essencial para todo mundo. Nesses casos, o interesse público, o bem-estar da população, acaba pesando mais do que a busca pura e simples pelo lucro. Por isso, a presença do Estado se justifica. Então, o ponto-chave para entender tudo isso é o seguinte: esse sistema não é uma foto, algo parado no tempo. É muito mais como um filme. É um processo dinâmico, um ajuste constante. E a melhor imagem para isso é a de um pêndulo. Na verdade, muitos especialistas olham para a história da política econômica e descrevem justamente isso, o movimento de pêndulo. Ora ele vai para um lado, ora vai para o outro, sempre oscilando entre a confiança total no mercado e a necessidade de mais regulação do Estado. É exatamente esse movimento. Em alguns momentos da história, o pêndulo balança com força para o lado do livre mercado. É a hora em que a crença no poder privado, na desregulamentação, está em alta. Mas aí, depois de uma crise ou quando a desigualdade aperta demais, o pêndulo começa a voltar. A sociedade passa a pedir mais intervenção do Estado para frear os excessos do mercado e proteger os valores sociais. O mais interessante da ordem econômica brasileira é que ela não tenta parar esse pêndulo num lugar só. O que ela faz é definir os limites, o arco por onde esse pêndulo pode balançar, sem ir longe demais para nenhum dos extremos. E isso nos traz a pergunta final que fica para a gente pensar: com todos os desafios que o mundo enfrenta hoje, para qual lado será que esse pêndulo da economia vai balançar no futuro?